Oi gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Tô passando aqui para gravar essa aula sobre uma das etapas do ciclo da assistência farmacêutica, que é a seleção de medicamentos, tá bem? Então, o ciclo da assistência farmacêutica, ele deu uma evoluída ao longo dos anos, como eu tinha comentado com vocês, e ele não é mais só aquele ciclo básico, onde a gente tem a seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação. Hoje o ciclo ele é muito além, né, muito maior que isso. Ele envolve a gestão técnica, a gestão logística do medicamento, que são essas etapas do ciclo, e envolve também a gestão clínica do medicamento. Hoje a gente vai falar sobre uma das etapas desse ciclo, que é a seleção de medicamentos, tá? Então essa etapa aqui do ciclo que a gente vai estar falando hoje. O que é, enfim, né, como é que se faz a seleção de medicamentos. Então, o medicamento, né, ele é um instrumento terapêutico mais utilizado, né, então hoje a gente está vivenciando a crise na saúde, que é com o coronavírus, né, e a gente vê como a gente tem atrás de medicamentos que resolvam esse problema. Então, é um instrumento terapêutico mais utilizado. A gente tem outros instrumentos terapêuticos, né, cirurgia, enfim, mas o medicamento é o mais utilizado. Tá? E daí vem aquela pergunta, será que os produtos farmacêuticos, eles sempre oferecem resultados positivos? Né? Então fica essa questão para a gente pensar. Tem algumas situações que os resultados são negativos. Por exemplo, a gente teve pessoas que usaram a hidroxicloroquina para prevenir o coronavírus e tiveram complicações, tiveram reações adversas graves, ou seja, ele não teve um resultado positivo. Tá? Então isso é bem importante a gente ter em mente, que nem sempre aquele medicamento vai ter resultados positivos. E a outra pergunta, né, é que será que o medicamento novo, ele sempre representa a melhor opção terapêutica? Isso é extremamente importante quando a gente está falando de seleção de medicamentos, porque a gente tem a todo momento, né, novos medicamentos no mercado, e a gente tem que parar e pensar, será que esse medicamento novo, ele é realmente a melhor opção terapêutica? Né? Então, os medicamentos os mais recentes no mercado, aqueles que foram recentemente patenteados, eles tendem a ser mais caros, né? E aí vem aquela pergunta, será que eles realmente são inovadores, né? Ele tem alguma vantagem em termos de eficácia, segurança, conveniência e custo para a maioria dos pacientes? Então, quando a gente está falando de seleção de medicamentos, a gente tem que parar e pensar nessas questões, tá? Então, a gente tem um cenário, né, que a gente tem eventos científicos, né, onde os médicos vão e falam sobre os medicamentos, né, o laboratório às vezes patrocina isso, né, então os laboratórios nem sempre publicam os resultados negativos da pesquisa, né, então às vezes alguns médicos ganham salário por fora para dar uma prescrição, então a gente tem esse cenário onde a indústria farmacêutica faz uma pressão muito grande para a prescrição de determinados medicamentos. Isso existe, né? E é uma prática que já foi minimizada, mas ela ainda existe, né? Então, benefícios, enfim, né? Eles existem ainda nesse cenário. Então, a gente tem que parar e pensar, será que esse medicamento que está sendo padronizado, ele está sendo padronizado por pressão da indústria, pressão dos médicos, ou porque ele realmente é um medicamento inovador, que tem uma segurança e uma comodidade maior para o paciente, tá? Então isso a gente tem que parar e pensar, custo-benefício para o paciente, né? Então qual que é a relação da gente estar incluindo esse medicamento, se ele realmente vai trazer algum benefício extra quando comparado com aquele medicamento que já está no mercado. Deixa eu trazer brevemente uma história para vocês, desculpe, que aconteceu ali no Hospital Santa Cruz na época que eu era farmacêutica. Então a gente tinha duas opções de anestesia, né? Então a anestesia inalatória, que é a tradicional, e a anestesia, uma anestesia nova, agora já não é mais tão nova, né? Mas era uma anestesia nova, que é a anestesia venosa, anestesia geral venosa total. Então usa somente o Propofol, né, numa bomba de fusão específica, em vez de usar o medicamento inalatório.
Esse medicamento, que era o Diprivan na época, hoje já tem outras apresentações, mas o nome comercial é Diprivan, ele é muito, na época era muito mais caro do que a anestesia inalatória, tá? Muito mais caro. Só que a gente fez uma análise custo-benefício e decidiu padronizar o Diprivan. Por quê? O Diprivan, como mais uma opção terapêutica, né? Porque o Diprivan, ele então era mais caro, mas o tempo de recuperação dos pacientes era mais rápido. Então isso a gente tem que considerar, libera leito, né, de sala de recuperação, de bloco cirúrgico, então a recuperação era muito mais rápida. O paciente apresentava muito menos reação adversa. Então não tinha náusea, vômito, né? Então tu não precisava usar esses medicamentos para tratar as reações adversas. Então, se a gente olha isoladamente o custo do medicamento, ele era mais caro. Mas os benefícios que ele trazia, como diminuição do tempo de recuperação do paciente, diminuição de reações adversas, tornava o benefício. Então a gente optou por padronizar esse medicamento mesmo ele sendo mais caro. Então quando a gente vai fazer uma seleção de medicamentos, a gente tem que pensar nisso também. Que vantagens esse medicamento vai trazer se eu padronizar ele no meu rol de medicamentos, tá bem? Então só que a gente tem que ter bem claro o cenário, né? Então a gente tem um cenário sim de pressão da indústria para padronizar determinados medicamentos. Isso a gente também, eu passei muito no hospital, de ter essas pressões, né? Então, de o laboratório, de médico pressionar, e a gente tem que ter isso bem claro, que às vezes a pressão é para padronizar o medicamento, né? Que ele seja utilizado dentro do hospital, e a gente tem que ter, né? Tem que baixar a cabeça e pensar, tá, mas qual que é o real benefício que esse medicamento vai trazer se eu passar a trabalhar com ele, tá? Então, né, teve uma pesquisa que foi realizada já há mais tempo, né? Ela já é um estudo de 2001, mas eu acho que ele ainda continua válido, que eles perguntaram para os médicos, eles perguntaram assim, o senhor é influenciado pela propaganda médica? Daí 61% disse que não, eu não sou influenciado pela propaganda médica. E quando eles perguntaram assim, você acredita que seu colega é influenciado pela propaganda médica? 84% responderam que sim. Então é bem aquela coisa, eu não sou influenciado, mas o meu colega é, tá? Então, porque existe a pressão, existe a propaganda, os propagandistas vão direto nos médicos e a gente tem que ter consciência dessa influência na hora de decidir por quais medicamentos a gente vai trabalhar, seja no hospital, seja na nossa farmácia, seja na farmácia municipal, enfim, a gente tem que ter isso bem claro, tá? E a gente tem que, além de falar de seleção, a gente tem que falar de acesso. As pessoas elas têm que ter acesso a essa lista de medicamentos, né? E o acesso aos medicamentos, ele inclui a disponibilidade, então o produto tem que estar ali, a acessibilidade geográfica, então geograficamente eu tenho que estar acessível, então né, a gente para e pensa, como é que eu vou tornar acessível o medicamento lá em Monte Alverne? Então vamos montar uma farmácia municipal lá. Então a acessibilidade geográfica é muito importante também, tá? A aceitabilidade, ou seja, o paciente tem que aceitar o medicamento, né? Então não adianta só ele ter acesso, o medicamento está disponível, ele ter o acesso geográfico, mas ele olha para aquele medicamento e ele não consegue tomar. Por exemplo, a metformina, um comprimido enorme, né? Ele tem um baita de um comprimido. Então, se o paciente não consegue ingerir, eu também não estou tendo acesso, tá? E a capacidade aquisitiva, ele tem que conseguir comprar ou, né, ter alguma forma, ou ele seja gratuito, ou ele tem que conseguir comprar um medicamento. E ele tem que ter qualidade. Então, o acesso, ele perpassa todas essas questões, tá? E, né, então, dentro disso a gente tem um cenário, né, das políticas públicas de saúde, a Política Nacional de Medicamentos. Então, a gente tem a pesquisa de novos fármacos, né, de novos produtos farmacêuticos, a gente tem a prescrição que está dentro do sistema de saúde, a gente tem a população e o usuário de medicamentos. E a gente tem o marketing exercendo uma pressão sobre esse sistema, tá? Então, o que é a seleção de medicamentos? O assunto propriamente dito da nossa aula, né? Então, a seleção de medicamentos, ele é o processo de escolha do medicamento. É aquele momento onde eu vou determinar quais são os medicamentos que eu vou trabalhar. Eles têm que ser baseados em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos. E o que é um critério epidemiológico? Qual que é o perfil de morbidades, mortalidade da minha região? Tá? Então, por exemplo, eu não vou padronizar aqui no sul do Brasil um medicamento para malária, por exemplo. Não vou ter grande acesso, porque a gente não tem problema de malária aqui. Então, a gente tem que levar bem em questão
as questões epidemiológicas, tá? Critérios técnicos, né? Então, tecnicamente falando, qual que é o medicamento mais seguro, que tem melhor qualidade, tá? E econômicos, valor. Não adianta eu querer padronizar medicamentos muito caros que o sistema de saúde não aguenta, tá? Então, ela é baseada nesses critérios e essa seleção de medicamentos, ela é estabelecida por uma comissão de farmácia terapêutica ou comissão de padronização de medicamentos, tá? Então, a gente tem que montar uma comissão que é composta por médicos, enfermeiros, né? Todo o pessoal da administração, enfim, participam dessa comissão. E, então não é só o farmacêutico, é uma equipe que vai determinar qual vai ser o rol, né? Qual vai ser a seleção de medicamentos que vão ser fornecidos. E sempre o objetivo da seleção é visar que tenha medicamentos seguros, eficazes, custos efetivos, com finalidade de racionalizar o uso, tá? Além de racionalizar o uso, harmonizar as condutas. Quando a gente tem uma padronização bem feita, a gente faz uma harmonização dessas condutas terapêuticas. Não é cada um médico faz como quer, prescreve o que quer. Não, tem uma lista de medicamentos que ele pode estar fornecendo, tá? E com isso, então, selecionando, eu vou conseguir direcionar, vou conseguir organizar o processo de aquisição do medicamento, a produção, né, e as políticas farmacêuticas, tá? Então, dentro do ciclo da assistência farmacêutica, a seleção ela é a mais importante, porque se eu não tenho uma seleção bem feita, vai avacalhar com tudo. Eu não vou conseguir fazer uma boa programação, eu não vou conseguir organizar a aquisição, tá? Então, a seleção bem feita, a gente ganha tempo dentro do processo da assistência farmacêutica. Então, é a partir da seleção que a gente vai desenvolver os demais processos, tá? Normalmente, a seleção ela deve ser acompanhada de um formulário terapêutico. Então, aqui no Brasil, a gente tem o Formulário Terapêutico Nacional. Ele é um livrinho que eu não tenho, acho que aqui. Ele não tá aqui o meu livro, tá? Mas ele tá onde? Tá aqui sim, peraí. Não, ele não tá aqui, tá? Não tá aqui, achei que tava dentro do meu armário, mas não tá aqui. Ele é um livrinho, tá? Esse formulário terapêutico, que foi publicado e editado, ele tem versão PDF. E vocês podem baixar também no celular as informações atualizadas desse formulário terapêutico, que é o aplicativo que a gente chama de MedSUS. Então, vocês podem baixar o MedSUS. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu tenho dentro do meu celular. Aqui, ó. MedSUS. Vou mostrar aqui, ó. Não sei se vocês, acho que não vão conseguir enxergar, tá? Então, ele é um aplicativo no celular que tem todos os medicamentos que estão na Rename. Então, é uma ótima fonte de consulta de medicamentos em português. MedSUS. Deixa eu botar aqui no quadro pra vocês terem o nomezinho e baixarem, tá? Ó, MedSUS. Aconselho vocês terem esse aplicativo no celular de vocês, ok? Bom, dando continuidade. Então, quando a gente faz uma seleção, a gente tem que fazer um formulário terapêutico. No Hospital Santa Cruz, a gente tem a padronização e a gente fez também um formulário terapêutico resumido e fez junto um manual de diluições de medicamentos. Então, sempre é bom acompanhar. O que seria esse formulário terapêutico? É as orientações de uso daquele medicamento, tá? Educação em saúde. Então, ele vai reunir essas informações técnico-científicas atualizadas sobre aqueles medicamentos que estão selecionados, tá? Então, a seleção de medicamentos ela é um processo dinâmico, tem que estar sempre sendo revisado, porque os medicamentos mudam, as evidências mudam, então, constantemente, a seleção deve passar por processo de revisão, tá? Então, a seleção de medicamentos, ela leva em consideração, né, as situações epidemiológicas, como é que estão os acordos das esferas do governo, né? Então, leva em consideração uma série de fatores, tá? E por que selecionar, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o mercado de medicamentos nacional, ele tem mais ou menos 24 mil apresentações, sendo que desse total, em 2015, esse foi o último dado que eu encontrei, foram comercializados 13.500 e poucas apresentações diferentes, ou seja, isso é muita apresentação pra gente estar trabalhando. Uma lista de medicamentos tem em torno ali de 100, 200, no máximo 150 apresentações, tá? Então,
A indústria farmacêutica, sim, ela exerce, né, uma pressão com a propaganda que às vezes favorece o uso racional de medicamentos. Tá? Então, como a gente tem esse grande número de especialidades farmacêuticas, a gente precisa parar e pensar, né? Então, qual que é o medicamento que tem maior eficácia, aquele medicamento que tem uma adequada resolutibilidade terapêutica, né? E com isso a gente vai racionalizar as prescrições desses medicamentos, tá? Então, os objetivos, né, que a gente tem da seleção de medicamentos é a gente reduzir o número de especialidades farmacêuticas, é uniformizar as condutas terapêuticas, melhorar o acesso aos medicamentos, né, contribuir para a promoção do uso racional de medicamentos, assegurar o acesso à população a medicamentos seguros, eficazes, custo-efetivos, né, favorecer, então, um processo de educação continuada, que a gente possa trabalhar com esses medicamentos que foram selecionados e desenvolver ações educativas, né? Então, uniformizar isso. E com isso também melhorar a capacidade da farmacoterapia e facilitar, né, o seu monitoramento e também otimizar a gestão administrativa e financeira. Né? Então, isso também é bem importante, né? Se eu não tenho uma boa seleção bem pensada, vai facilitar, né, vai dificultar todos os outros processos, tá? Então, a seleção de medicamentos, né, ela norteia todas as etapas da assistência farmacêutica. Então, ela é uma lista de medicamentos e é a chave para todas as outras etapas. É o primeiro passo para a promoção do uso racional de medicamentos. Então, hashtag fica a dica, né? Então, se a gente tem uma boa seleção de medicamentos, facilita todo o resto do processo, tá? Então, eu coloquei aqui, né, que existem listas de medicamentos essenciais, né? Então, o que é um medicamento essencial? É aquele medicamento que atende a maioria das doenças mais prevalentes da comunidade. Então, a gente tem uma lista mundial, a gente tem uma lista nacional, que é a RENAME, que passa por atualizações frequentes. Agora, a última atualização saiu a de 2020. E essa é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que vai basear a lista dos municípios, tá? Então, no município ou região, a gente chama de REMUM, Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, tá? Vocês devem, eu acho que é bem legal vocês se informarem, né, no município de vocês, como é que a população tem acesso a REMUM, como é que a gente sabe quais os medicamentos que trabalham na região, isso é bem importante. Que nem aqui em Santa Cruz, é disponibilizado no site. Então, quando tu entra no site da prefeitura, já diz ali, relação de medicamentos, né, REMUM, relação de medicamentos essenciais disponíveis, inclusive para ver o que está em falta e o que não está em falta no momento, tá? Então, a informação, o acesso à informação de que medicamentos o município trabalha é bem importante. Não adianta ter essa lista e não divulgar. Precisa ser divulgada essa lista para a população, médicos, enfim, os prescritores têm que saber o que tem no município e o que não tem. Tá? Então, aqui fala um pouquinho das etapas da seleção, né? Então, vocês vão ter uma atividade para fazer onde vocês vão falar um pouquinho mais das etapas, tá? E aqui eu coloquei, então, bem descrito, né, todas as etapas pra gente fazer uma boa seleção de medicamentos, tá? Então, aqui eu também coloquei sobre a Comissão de Farmácia Terapêutica, eu vou disponibilizar esses slides para vocês também, né? Então, pra vocês darem uma lida. Os critérios técnicos que a gente tem que observar, né, na hora de fazer isso. Então, a gente tem que observar que qual a melhor forma farmacêutica, então aquela que vai viabilizar usar para mais pacientes, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de escolher, evitar associações, porque, né, então dificulta na prescrição também, enfim, aqui tem os critérios técnicos que vocês depois deem uma lida com calma. Aqui eu coloquei do formulário terapêutico, né, então que tem disponível no MedSUS, e os protocolos terapêuticos. Os protocolos terapêuticos, eles são utilizados e são feitos para os medicamentos do componente especializado ou os medicamentos de alto custo que são fornecidos pelo Estado, né? Então, toda a prescrição desses medicamentos tem que seguir esse protocolo, tá? Então, é bem importante isso. E aqui tá o link, né, para acessar esse protocolo. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas, tá, no site. E
Só pra vocês, eu vou fechar aqui o PowerPoint, tá? E vou abrir a minha tela do computador pra mostrar alguns sites pra vocês, tá? Então, aqui. Então, como vocês podem ver, esse aqui é o site do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, aqui tem a parte dos medicamentos, né? E aqui fala, então, da Rename, que tá aqui, a relação de medicamentos essenciais, fala um pouquinho de cada um dos componentes, né? Então, vamos entrar aqui no componente especializado, e ele aqui traz o link dos protocolos, ó. Então, cada doença, ela tem esse protocolo, então tu vai... Aqui diz, explica o que é, e aqui estão todas as doenças na qual o Estado fornece medicamento. Se aquele paciente atende a esse protocolo, tá? Então, aqui estão os protocolos. Vamos abrir um protocolo de fenilcetonúria. Então, aqui está descrito, né, as informações e vai dizer o que é fenilcetonúria, quais são os exames, o que precisa ser solicitado, tá? Então, é bem interessante, tá? Vocês acessarem esse componente, essas informações nos sites que tem, tá? No site do estado ele tem bastante né, informação, enfim, questões ele é bem legal, tá? Aqui tá a Rename, né, então vai abrir relação de medicamentos essenciais, essa aqui abriu de 2018, já tem a de 2019, tá? Então, isso aqui o site do estado tá desatualizado, a gente já tem a relação de 2019. E aqui tem outras informações, tá? No site. No site da Prefeitura de Santa Cruz do Sul, por exemplo, ó, quando a gente entra, tem as informações aqui, né? E vem aqui um lugar que diz lista de medicamentos, olha que legal. E daí vai dizer, então, quais são os medicamentos que estão disponíveis na farmácia municipal e a data. Então, isso aqui é a lista de medicamentos que o município de Santa Cruz do Sul fornece. E aqui é o que está em falta, ó, medicamentos básicos que estão na falta na farmácia municipal. Então é bem interessante ter isso, né? Porque favorece a prescrição e a população a ter acesso a essas informações, tá, gente? A respeito da aula de hoje, da atividade, o que eu pedi para vocês? Então, fiz esse videozinho explicando algumas coisas que eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. E eu deixei então uma lista de exercícios para vocês resolverem e vocês precisam postar essa lista de exercícios, tá? Então essa é a atividade da aula de hoje, postar essa lista de exercícios. Desculpe. Então vocês vão resolver e vão postar lá na tarefa essa lista de exercícios. Vocês podem postar manual no computador, aí fica livre para vocês fazerem, tá? O que mais? Da aula de hoje era isso, então eu quero que vocês foquem, né, na resolução dos exercícios, olhem os vídeos, tem 2 videozinhos bem legais. Também deixei um artigo que fala sobre o processo de seleção de medicamentos aqui em 4 estados do município, 4 municípios do estado do Rio Grande do Sul, para vocês fazerem então, tá? Eu fico à disposição pelo Moodle, vocês podem me mandar mensagem, podem, né, se não estiverem entendendo alguma coisa, eu fico à disposição.